Você quer uma mudança real na sua vida? Então escute com atenção. Você não vai conseguir isso gritando seus planos, nem anunciando seus sonhos ao mundo. O verdadeiro poder está no silêncio, em trabalhar sem se exibir, em deixar que seus resultados falem por você. Hoje você precisa se desafiar a falar menos e ouvir mais, porque no silêncio você encontra clareza, força e sabedoria. Enquanto outros gastam energia tentando provar algo, você vai investir a sua em construir. Isto não é um convite confortável, é um desafio direto. Ouse calar, observar e crescer sem testemunhas, porque somente quem domina a língua e o ego se torna dono do próprio destino. Você está pronto para mudar sua vida em silêncio? Antes de começar este vídeo, quero que faça algo muito especial. Vá aos comentários e escreva com decisão esta frase: hoje eu escuto mais, sou estoico. Escreva com todo o seu coração, porque não será apenas um comentário, será uma declaração de compromisso consigo mesmo. Quando você repete e registra isso, sua mente grava profundamente. Torna-se uma semente que começa a transformar sua maneira de pensar e agir. Este pequeno gesto não é casual, é um treinamento de disciplina mental, então faça agora mesmo. Comente: hoje eu escuto mais, sou estoico. E comece a reprogramar sua mente por dentro para uma mudança real. Enseñanza, um verdadeiro poder está em avançar sem ruído. O poder de trabalhar em silêncio é uma das armas mais subestimadas que você pode ter. Porque enquanto a maioria das pessoas fala, se exibe e busca aprovação antes mesmo de conquistar algo, você escolhe o caminho contrário, construir no oculto, avançar sem ruído, crescer em silêncio. O verdadeiro poder não precisa de anúncios, porque são os resultados que acabam falando por você. E acredite, quando você trabalha longe dos holofotes, seu progresso é mais sólido, sua mente se concentra melhor e sua energia não se desgasta com opiniões alheias. Falar demais sobre suas metas é como abrir a porta da sua casa e deixar qualquer um entrar. Você expõe sua visão a críticas, dúvidas e pressões externas. E mesmo que você pense que compartilhar te motiva, muitas vezes isso te enfraquece, porque a mente se engana. Ao contar seus planos, você sente uma falsa sensação de conquista, como se falar fosse o mesmo que fazer. Mas não é. A ação silenciosa, constante e disciplinada é o que realmente constrói. O estoicismo entendia isso profundamente. Marco Aurélio dizia: fale pouco de si mesmo e faça muito por si mesmo, porque quando você anuncia, entrega seu poder ao julgamento dos outros. Quando se cala, esse poder se concentra em você. Os estoicos viviam sob a ideia de que a virtude se demonstra em atos, não em discursos. E essa filosofia continua atual. Suas palavras podem ser vazias, mas seus feitos jamais serão. Como aplicar isso à sua vida? Resista à tentação de contar cada plano que surge na sua mente. Se sentir vontade de compartilhar só para ganhar validação, pare e faça o contrário. Guarde silêncio e haja. Use esse impulso como lembrete de que a única prova real de compromisso são suas ações. Converta cada palavra não dita em energia extra para executar. Escreva suas metas, mas não para mostrar aos outros. Escreva para você como um mapa privado que só você conhece. Uma estratégia prática é estabelecer períodos de construção silenciosa. Por exemplo, decida que durante 3 meses você não falará com ninguém sobre um projeto no qual está trabalhando. Durante esse período, foque apenas em executá-lo, sem opiniões externas, sem distrações. E ao terminar, deixe que os resultados apareçam por si mesmos. Você notará a diferença: menos estresse, menos comparações e mais clareza. Outra forma de aplicar isso é observar quanto tempo você gasta falando versus quanto tempo realmente investe agindo.
Se perceber que passa horas explicando o que fará, em vez de fazer, mude a regra. Que seja a ação, e não a aprovação imediata, a sua fonte de satisfação. E lembre-se, o silêncio não é isolamento, é proteção. Você protege sua visão das mãos erradas, protege sua energia dos ladrões de motivação e protege sua mente do ruído desnecessário. O resultado desse hábito é poderoso. Você avança com passos firmes porque nada interfere no seu processo. Torna-se mais disciplinado porque sua única fonte de validação são seus próprios resultados. E quando chegar o momento de mostrar ao mundo, você não precisará convencer ninguém, porque os fatos falarão por você com muito mais força que qualquer discurso. Imagine o impacto de surpreender aqueles que te subestimaram com resultados que eles nunca imaginaram. Enquanto eles gastavam tempo falando, você usava esse tempo para crescer. O respeito verdadeiro se conquista assim, com vitórias silenciosas que ninguém pode negar. Trabalhar em silêncio também desenvolve um profundo senso de segurança interna. Você já não depende da motivação externa, porque sua satisfação nasce de ver seus próprios avanços. Essa segurança é inabalável, porque não importa o que os outros digam, você sabe o que está construindo. E cada dia de trabalho silencioso é um investimento no seu futuro, uma prova da sua disciplina e um passo rumo à vida que deseja. Então lembre-se, você não precisa anunciar sua grandeza, só precisa construí-la. O barulho pertence aos inseguros, o silêncio aos fortes. Deixe que os outros falem de seus planos. Você dedique esse tempo a executá-los. E quando o momento chegar, seu trabalho falará mais alto do que qualquer palavra. Essa é a verdadeira vitória, crescer em silêncio, triunfar sem aviso e fazer seus resultados se tornarem impossíveis de ignorar. Enseñança 2. Faça com que seus feitos gritem mais do que suas palavras. Deixe que os resultados falem por você, porque não existe argumento mais poderoso do que os fatos. As palavras podem ser questionadas, os discursos podem ser ignorados, mas os resultados são impossíveis de refutar. Quando você escolhe demonstrar com ações em vez de justificar com explicações, torna-se alguém que transmite autoridade sem precisar levantar a voz. Quem se obsessiona em se explicar perde força. Quem age se torna inquestionável. Quando você dá explicações demais, dilui seu propósito. Abre a porta para que outros projetem seus medos e limitações sobre sua visão. E aqui está a verdade: as pessoas nem sempre entendem o seu caminho, porque nem todos têm a capacidade de ver o que você vê. Se você espera que compreendam antes de agir, nunca avançará. Você não precisa convencer ninguém do que está construindo. Você precisa executar e permitir que o resultado final seja o que fale por você. O estoicismo sabia disso com clareza. Marco Aurélio repetia que a melhor maneira de defender uma filosofia não era pregá-la, mas vivê-la. Epicteto ensinava que o homem virtuoso não discute sobre como deveria viver, ele simplesmente vive de acordo com a virtude. A lição estoica é direta: menos palavras, mais feitos, menos explicações, mais disciplina. Como aplicar isso na sua vida? Cada vez que sentir a necessidade de se justificar, pare e pergunte: isso me aproxima da minha meta ou apenas acalma o meu ego? Se tudo o que você quer é ser entendido, fique em silêncio e execute. Troque a urgência de explicar pela urgência de agir. Se alguém te perguntar por que você faz algo, responda com simplicidade ou serenidade, mas nunca com longos discursos. A energia que você gasta se justificando é energia que poderia estar investindo em progredir. Um exercício poderoso é comprometer-se com um período de silêncio estratégico sobre o que está construindo. Em vez de contar seus planos, dedique esses minutos a escrevê-los, estruturá-los e colocá-los em ação. Faça do trabalho silencioso sua carta de apresentação,
e quando os resultados começarem a aparecer, você não precisará levantar a voz. Sua vida falará mais alto do que qualquer argumento. Também pode treinar-se com uma prática diária. Ao final do seu dia, revise o que fez e pergunte a si mesmo: hoje falei mais do que fiz, ou fiz mais do que falei? Esse hábito simples traz clareza e disciplina, porque te obriga a ser honesto consigo mesmo. Lembre-se de que não se trata de negar a comunicação, mas de substituir a justificativa desnecessária por uma execução imparável. O resultado de viver assim é transformador. Você se torna confiável porque cumpre o que outros apenas prometem. Ganha respeito porque sua palavra é sustentada pelos seus feitos. Você se torna difícil de ignorar porque seu progresso é evidente, tangível, real. Ninguém pode discutir o que você já conquistou porque está diante dos olhos deles. E quando sua vida começa a falar por você, até mesmo seus críticos ficam sem argumentos. Imagine o poder de caminhar em silêncio enquanto constrói, e um dia mostrar resultados tão fortes que desmontam qualquer dúvida. Essa é vitória silenciosa, não gastar energia tentando convencer, mas usar toda a sua energia para criar. As pessoas esquecem suas explicações, mas nunca esquecem o que você conquistou. Deixe que os outros falem. Você faça. Deixe que os outros critiquem, você avance. Deixe que os outros esperem. Você execute. Essa é a diferença que separa os que sonham dos que realizam, os que explicam dos que inspiram. Não subestime o poder dos seus resultados. Eles são sua melhor carta, sua melhor defesa e sua maior vitória. Porque no fim, não importa quanto os outros falem, a evidência irrefutável da sua disciplina e da sua constância será impossível de ignorar. Faça da sua vida um argumento vivo e verá como o respeito chega sem precisar exigi-lo. Enseñança 3. Foque em si mesmo sem sentir culpa. Focar em si mesmo não é egoísmo, é um ato de sanidade mental e de amor próprio. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a olhar para fora, a buscar aprovação, a agradar, a encaixar-se. Desde crianças, aprendemos a medir nosso valor pelo olhar dos outros e esquecemos o essencial: perguntar a nós mesmos o que precisamos, o que sentimos, o que realmente queremos. Quando você decide romper com esse condicionamento e coloca sua atenção em si, algo poderoso acontece. Você recupera sua clareza, sua força e sua paz. Já não vive para impressionar ninguém. Vive a partir do seu centro. Pense em quantas vezes você disse sim quando por dentro queria gritar um não. Quantas vezes escolheu caminhos que não eram seus apenas para não decepcionar alguém, e depois ficou com a sensação amarga de ter traído seus próprios desejos. Isso é o que acontece quando você ignora sua voz interna, perde autenticidade, perde respeito por si mesmo. E a grande ironia é esta: ao tentar agradar a todos, você acaba se esvaziando. Focar em si significa interromper esse ciclo, significa aprender a se fazer perguntas internas com coragem. O que eu realmente preciso? O que é verdadeiro para mim neste momento? Esta decisão me aproxima da vida que quero ou me afasta dela? E quando você responde com honestidade, suas escolhas mudam. Pode ser que não agradem a todos, mas passam a ser coerentes com você. E isso vale mais do que qualquer aprovação externa. O estoicismo ensinava isso com absoluta clareza. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade chega quando você deixa de se preocupar com o que os outros pensam e se concentra apenas no que depende de você. Epicteto insistia que não temos controle sobre a opinião alheia, mas temos total controle sobre nossas escolhas. A mensagem é direta: focar em si não é egoísmo, é disciplina para viver com autenticidade, guiado pelos próprios princípios e não por expectativas que jamais poderá controlar. Aplicar isso exige prática.
Da próxima vez que alguém te pedir algo que não ressoa com você, em vez de reagir automaticamente com um claro que sim, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso me nutre ou me desgasta? Isso é coerente com o que quero construir? E se a resposta for não, permita-se recusar com calma. Você não precisa se justificar com longas explicações. Um não, obrigado dito com serenidade é suficiente. Esse pequeno ato de respeito próprio vai se acumulando e gera um impacto profundo na sua vida. Outro exercício poderoso é dedicar alguns minutos do seu dia para escrever sobre si. Faça uma lista do que realmente importa para você, do que quer cultivar e do que está disposto a deixar ir. Esse ato de escrever transforma o abstrato em concreto, e cada vez que você relê, lembra-se de que sua vida tem uma direção própria, não emprestada. O resultado de viver assim é uma transformação interna incontestável. Você começa a sentir paz porque suas decisões já não são guiadas pelo medo de decepcionar. Recupera energia porque deixa de carregar expectativas alheias e, curiosamente, passa a conquistar mais respeito dos outros, porque as pessoas podem não dizer, mas admiram profundamente quem se escolhe com firmeza e autenticidade. Imagine a liberdade de acordar todos os dias sabendo que sua vida está alinhada ao que você é e não ao que esperam de você. Imagine construir relações a partir da autenticidade e não do medo de ser rejeitado. Esse é o poder de focar em si mesmo sem sentir culpa, viver uma vida guiada pela sua verdade, pela sua paz interior, pela sua autenticidade. Então pare de pedir permissão para ser você. Pare de se desculpar por se escolher. Você não veio ao mundo para preencher as expectativas dos outros. Veio para descobrir seu caminho e caminhar por ele com dignidade. E quando você ousa fazer isso, a culpa desaparece e em seu lugar nasce algo muito mais poderoso, o respeito por si mesmo e a certeza de que vive em coerência com sua essência. Ensinança 4. A paz interior vale mais do que a aprovação. A paz interior é mais valiosa do que qualquer aprovação. Porque o que os outros pensam de você muda como o vento, mas o que você sente dentro de si se torna o seu verdadeiro lar. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos ensina a buscar validação externa, a aprovação da família, dos amigos, do parceiro, dos colegas de trabalho e até de pessoas que mal nos conhecem. Mas essa validação é frágil, passageira e muitas vezes injusta. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam, e se o teu valor depende disso, você se torna escravo de uma montanha-russa emocional que nunca termina. Em contraste, quando escolhe colocar sua paz acima de tudo, você entra em um estado de liberdade interior. Significa que sua autoestima já não oscila com aplausos nem se destrói com críticas. Significa que você deixa de agir para agradar e começa a agir a partir da sua autenticidade. O resultado: serenidade, clareza e força real. Porque nada pesa mais do que viver fingindo, e nada liberta mais do que viver em coerência consigo mesmo. Pense em quantas vezes você disse sim para agradar, quando seu coração queria dizer não. Quantas vezes você agiu para se encaixar, sabendo por dentro que aquilo te afastava de quem você realmente é. Essa é a carga que destrói sua paz, a traição contra si mesmo. E aí está a chave: quando você decide honrar sua autenticidade, mesmo que outros não compreendam, você para de se trair e começa a construir respeito próprio. O estoicismo entendia isso profundamente. Sêneca dizia: não pode ser feliz quem depende do que os outros pensam. Para os estoicos, a verdadeira liberdade era sempre interior. Você podia perder riqueza, fama, poder ou reputação, mas se preservasse sua paz, continuava dono da sua vida. Essa é a lição.
Você não controla a opinião alheia, mas controla a importância que dá a ela. Como aplicar isso no seu dia a dia? Faça do seu bem-estar interno a sua prioridade. Antes de tomar uma decisão, pergunte: isso me aproxima da paz ou me afasta dela? Se a resposta for que você está sacrificando sua paz apenas para agradar, escolha o contrário, e você não precisa explicar muito. A paz não se justifica, ela se vive. Dedique tempo a práticas que fortaleçam seu centro: meditação, escrita, silêncio, caminhada, oração. Esses são momentos em que você retorna a si mesmo e lembra o que é essencial. Uma estratégia prática é identificar situações que sempre roubam sua paz. Talvez seja aquela pessoa que sempre exige mais do que você pode dar, ou aqueles compromissos sociais que você aceita apenas por medo de rejeição. Comece a colocar limites, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe o próprio valor. E cada vez que fizer isso, sua paz crescerá, sua autenticidade se fortalecerá e sua vida se tornará mais leve. O resultado de viver assim é poderoso. Você descobre que já não precisa impressionar ninguém, porque a segurança que nasce de dentro é suficiente. Sua confiança aumenta, sua energia se estabiliza e, curiosamente, as pessoas passam a te respeitar mais, porque todos sentem quando alguém está em paz consigo mesmo. Essa pessoa transmite calma, autoridade silenciosa e uma força que não precisa ser exibida. Imagine acordar todos os dias sem o peso de ter que agradar a todos. Imagine caminhar pela vida sem medo das críticas, porque sabe que seu valor não depende delas. Isso é colocar sua paz acima da aprovação, viver leve, livre e com uma segurança que nada externo pode abalar. Então pare de buscar lá fora o que só pode ser encontrado dentro. Não se perca tentando agradar todo mundo, isso nem é possível. Escolha sua paz, cuide dela, proteja-a. E lembre-se sempre, a validação externa é instável, mas a paz interior é o seu verdadeiro tesouro. E quando você aprende a viver a partir dela, já não existe crítica que te derrube nem aplauso que te corrompa. Você se torna livre, forte e dono absoluto de si mesmo. Enseñanza 5. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. A compaixão é uma virtude, mas mal compreendida pode se transformar em uma corrente que te prende ao sofrimento alheio a ponto de você se esquecer de si mesmo. Muitas vezes nos ensinaram que ser bom significa dar tudo, mesmo que isso implique anular a nossa própria paz. No entanto, a verdadeira compaixão não é martírio, é entendimento. Você pode olhar a dor do outro, compreendê-la, acompanhá-la, mas não é obrigado a carregá-la como se fosse sua. Quando faz isso, cai no sacrifício próprio, e aí não há virtude alguma, apenas desgaste. Os insultos, as críticas e os ataques que você recebe geralmente são um reflexo do estado interno da outra pessoa. Quando alguém te ataca com raiva, inveja ou desprezo, o que realmente está mostrando é a própria ferida, não o seu valor. Entender isso te dá uma nova perspectiva. Você não reage com ódio nem com ressentimento, mas com uma compaixão que nasce do reconhecimento de que o outro está lutando contra os próprios demônios. Mas atenção, compaixão não significa permitir abusos. Esse é o erro que muitos cometem. Confundem empatia com tolerar o intolerável. Aqui entra o equilíbrio. Sim, responda com compreensão, mas nunca deixe de colocar limites. Entendo a tua dor, mas não vou permitir que me falte com o respeito e compaixão com firmeza. Essa é a diferença entre compreender e se sacrificar. Quando você estabelece limites claros, não apenas se protege, também envia uma mensagem poderosa. É possível ser empático e forte ao mesmo tempo.
O estoicismo compreendia isso profundamente. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age de acordo com o seu entendimento e suas feridas e que não devemos nos surpreender quando os outros falham, porque nós também falhamos. Ao mesmo tempo, os estoicos eram firmes: ninguém deve aceitar aquilo que fere sua virtude ou sua paz. Epicteto ensinava que a chave é distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Você não controla se alguém te ataca, mas controla como responde e quanto espaço permite que essa pessoa ocupe na sua vida. Como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, cada vez que alguém tentar te ferir com palavras, faça uma pausa e lembre-se: isto não é meu, é dele. Segundo, decida como agir sem abandonar seu centro. Pode ser com silêncio, pode ser com uma resposta firme, mas sempre desde a serenidade. Terceiro, se perceber que alguém ultrapassa seus limites repetidamente, estabeleça distância. Você pode fazer isso sem raiva, apenas escolhendo sua paz acima do desgaste. Outro exercício útil é perguntar-se: o que estou fazendo por esta pessoa nasce da compaixão ou do medo de perder a aprovação dela? Se descobrir que está se sacrificando apenas para evitar que alguém se afaste ou se irrite, então isso não é compaixão, é submissão disfarçada, e essa dinâmica destrói sua energia e sua dignidade. O resultado de viver com essa clareza é libertador. Sua força emocional aumenta porque você deixa de absorver tudo o que os outros projetam. Sua empatia se torna mais pura porque você ajuda sem se abandonar. E suas relações mudam, porque ao colocar limites saudáveis, você atrai pessoas que respeitam seu valor e se afastam aquelas que se aproveitavam da sua entrega sem medida. Imagine a tranquilidade de olhar nos olhos de alguém irritado e não perder sua calma. Imagine poder ajudar alguém sem sentir que está se traindo. Imagine relações onde você dá a partir da abundância e não da culpa. Isso é compaixão real. Acompanhar sem se arrastar, compreender sem se submeter, amar sem se perder. Então lembre-se: a compaixão é luz, mas não deve se tornar sua cruz. Honre sua empatia, mas também sua dignidade. Não carregue o que não te pertence. Ajude quando sentir, mas nunca às custas da sua paz. Porque sua paz, sua clareza e sua força interior sempre serão o maior presente que você pode dar a si mesmo, e também o mais valioso que você pode oferecer ao mundo. Ensinança 6. O silêncio preserva a pureza das emoções. O silêncio preserva a pureza das emoções, porque cada vez que você tenta explicá-las, inevitavelmente as filtra, as ajeita e as molda para que pareçam compreensíveis ou aceitáveis para os outros. Nesse processo, aquilo que você sentia no mais profundo vai se diluindo como um perfume que perde força quando se dispersa no ar. O que era uma vivência intensa e autêntica acaba virando uma história para terceiros. Por isso, guarde certas experiências dentro de si, não por egoísmo ou frieza, mas porque o que é mais valioso se protege no silêncio. Quando você vive uma emoção sem a necessidade de compartilhá-la imediatamente, dá à sua alma a chance de senti-la por inteiro, de abraçá-la sem interrupções nem interpretações externas. O coração encontra a sua própria linguagem e você pode ficar com o que é real, intacto seu. Em contraste, quando corre para contar, introduz o olhar alheio e, sem perceber, já não fala do que aconteceu, mas do que quer que entendam. A pureza se perde e aquilo que era fogo se transforma em faísca. É como ver um pôr do sol em solidão. O silêncio permite que você absorva as cores, o ar, o instante. Mas se pega o telefone para mostrar, sua atenção se divide e você já não está na experiência, está na demonstração.
O mesmo acontece com suas emoções. Se as apressa para sair pela boca, elas viram espetáculo. Se as guarda, viram raízes dentro de você, raízes que te fortalecem. Praticar esse silêncio não significa viver desconectado dos outros. Significa dar-se o direito de viver primeiro para si e não para a opinião externa. Significa não correr para publicar, não correr para explicar, não correr para justificar, porque o que é grande se entende na calma e o que é profundo nem sempre precisa de palavras. Quando você escolhe calar, escolhe conservar a intensidade original do que sentiu, essa centelha autêntica que te constrói por dentro. Aprenda a desfrutar do íntimo sem espectadores. Você não precisa que o mundo valide sua alegria para que seja real, nem que alguém aplauda sua dor para que tenha sentido. O que você sente já tem valor por si só, e quanto mais o honra em silêncio, mais se conhece, mais forte se torna sua identidade. O silêncio é um refúgio onde as emoções permanecem inteiras, sem serem contaminadas por expectativas ou interpretações externas. Em um mundo onde todos compartilham tudo, quem aprende a guardar algo para si torna-se poderoso, porque sua força não depende da opinião alheia, mas daquilo que constrói em segredo. Assim se forma uma identidade sólida, cuidando do íntimo, alimentando o interno, respirando com calma o que se vive sem pressa de mostrar. Essa é a diferença entre viver de verdade e atuar para uma plateia invisível. O silêncio também é um mestre. Ele te ensina a se observar, a escutar o que pulsa dentro de você, sem a necessidade de enfeitar nada para ninguém. Você percebe que existem emoções que, quando guardadas, amadurecem e, quando exibidas rápido demais, murcham. Calar não é reprimir. Calar é dar tempo para que a semente floresça dentro de você antes de mostrar o fruto. Segundo o estoicismo, a virtude do silêncio não é isolamento, é domínio. Os sábios o praticavam porque entendiam que nem tudo deve ir para o mundo. Guardavam o essencial no interior para não serem escravos do ruído nem da validação externa. Calar era um ato de liberdade, de autonomia e de força. Se você aplicar isso na sua vida, começará a sentir que suas emoções se tornam mais profundas e mais suas. Vai descobrir que não precisa contar tudo para que seja real, nem demonstrar nada para que tenha valor. Pelo contrário, o que se vive em silêncio cresce em intensidade, e esse crescimento fortalece seu caráter, te dá segurança, te conecta com você mesmo. O resultado é uma vida mais autêntica, mais forte e mais plena. Porque aquilo que é guardado com respeito dentro de você se transforma em uma reserva de energia que te sustenta, em uma memória limpa que te lembra quem você é. O silêncio não é vazio, é abundância contida. É o seu espaço de poder, palavra por palavra, emoção por emoção. O que você escolhe calar se transforma em força interna. E aí está o segredo. O silêncio não te tira nada. Ao contrário, devolve a pureza do que você viveu. E quem aprende a vivê-lo, aprende também a conservar intacto o que há de mais valioso em sua alma. Enseñanza 7. Construa sua vida com base em hábitos. Construa sua vida com base em hábitos, porque no fim das contas você não é aquilo que faz de vez em quando. Você é o que faz todos os dias sem falhar. Seus hábitos são como pequenas sementes plantadas no solo da sua vida, e com o tempo viram árvores que dão fruto, seja ele bom ou ruim. Se você semeia desordem, colherá caos. Se semeia disciplina, colherá grandeza. Não importa o que você conquista uma única vez. Importa o que você repete com constância, porque o que se repete se transforma em identidade. Cada ação diária, por menor que pareça, está moldando o seu caráter. Alguns minutos de leitura por dia vão formando um pensamento mais claro. Meia hora de exercício constante fortalece não apenas o corpo, mas também a vontade.
Escrever em um diário todas as noites treina sua mente para refletir e aprender. E agradecer por 3 coisas todos os dias reprograma seu coração para focar no positivo e não no que falta. Nenhum desses atos muda sua vida de um dia para o outro, mas multiplicados por 30 dias, por 3 meses, por um ano, fazem de você uma pessoa completamente diferente. A armadilha na qual muitos caem é acreditar que precisam de um grande salto repentino. Mas a vida não muda por um ato grandioso e esporádico. Muda pela soma de milhares de ações pequenas que parecem insignificantes. Quem lê 10 páginas hoje não se transforma de imediato. Mas quem lê 10 páginas por 365 dias já não pensa da mesma forma. Quem começa caminhando 15 minutos não nota diferença hoje. Mas quem repete isso todos os dias por um ano sente seu corpo e sua energia se transformarem. O verdadeiro poder está na repetição. Por isso, cuide do que faz diariamente, porque são essas ações invisíveis que constroem o seu destino. Pergunte a si mesmo: o que faço todos os dias me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Se o que você repete te limita, mude. E não tente substituir tudo de uma vez. Comece com um único hábito pequeno que seja sustentável. O importante não é a intensidade, é a constância. Um hábito sólido vale mais do que 100 tentativas cheias de entusiasmo que se apagam rápido. O segredo é compreender que hábitos não são metas, são identidades. Não se trata de quero ler mais. Trata-se de se tornar uma pessoa leitora. Não se trata de quero fazer exercício, trata-se de ser alguém que se cuida. Não se trata de quero agradecer, trata-se de ser uma pessoa agradecida. Quando sua mente se identifica com o hábito, a ação deixa de ser obrigação e passa a ser parte natural de quem você é. Imagine o que aconteceria se você começasse hoje com 3 hábitos simples: ler 10 páginas, treinar 30 minutos e escrever 3 coisas pelas quais é grato. No início parece pouco, mas com o passar dos meses sua mente ficará mais clara, seu corpo mais forte e seu espírito mais sereno. E sem perceber, você já não é a mesma pessoa que começou. Você cresceu, mudou, evoluiu. Esse é o poder acumulado dos hábitos. O mais poderoso é que os hábitos são contagiosos dentro de você. Quando fortalece um, fica mais fácil criar outros. A disciplina de se exercitar reforça a disciplina de ler. O hábito de agradecer reforça o hábito de escrever. E pouco a pouco forma-se uma corrente de ações positivas que transforma completamente o seu estilo de vida. O que antes parecia difícil se torna parte natural da rotina. Segundo o estoicismo, os hábitos são a base da virtude, porque não basta querer ser sábio ou forte. É preciso treinar-se dia após dia em pequenos atos que reflitam isso. Para os estoicos, a grandeza não está na teoria, mas na prática constante. Uma vida ordenada nasce de hábitos ordenados. O resultado de viver assim é uma identidade renovada. Você já não depende de motivações passageiras, porque sua vida se apoia em uma estrutura diária. Cada hábito se transforma em um tijolo que edifica o seu caráter e, com o tempo, a soma desses tijolos se converte em uma fortaleza que ninguém pode derrubar. O que antes era esforço agora é natureza. O que antes era meta agora faz parte de você. E nesse ponto, seu progresso deixa de ser um sonho e se torna sua nova realidade. Enseñanza 8. Transforme a incerteza em energia que te impulse. Transforme a dúvida em impulso, porque o que os outros dizem sobre você nem sempre reflete a sua verdade, mas sim os limites da mente deles. Quando alguém te critica, quando alguém diz que você não pode, ou que o que sonha é impossível, essa pessoa está falando mais das próprias correntes do que da sua capacidade.
Essa dúvida que te lançam pode ser veneno se você a aceita ou gasolina se você decide transformá-la. A chave está em como você reage, se escolhe ficar preso à voz deles, ou se usa essas palavras para acender seu fogo interior. Toda vez que ouvir um "você não consegue", pergunte-se: isso é realmente sobre mim ou sobre a visão limitada de quem fala? A maioria das pessoas não acredita em você porque o seu avanço lembra a elas o próprio estancamento. Seu esforço as incomoda porque elas desistiram há muito tempo e, como não ousam se mover, preferem te dizer que você também não poderá. Aí está a armadilha. Se você acredita nelas, vira mais um. Se usa como desafio, se eleva acima. Imagine por um momento que cada crítica vira um empurrão, que cada palavra de dúvida é um sinal de que você está no caminho certo, porque ninguém critica o que não incomoda. E se seu esforço incomoda, é porque você já está fazendo diferença. Então, em vez de parar para explicar ou justificar, avance com mais força. Faça de cada palavra contra você um tijolo que constrói o seu caráter. Não tente convencer quem duvida de você. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua vida não é um tribunal, é um caminho. O verdadeiro triunfo não se conquista com discussões, conquista-se com resultados. Se você duvida de si mesmo, aí sim está o verdadeiro inimigo. Mas se aprende a transformar cada sinal de dúvida em impulso, até a sua voz interna mais crítica se converte em energia para seguir. Lembre-se, a dúvida é como uma faca, em mãos erradas fere, em boas mãos corta o que te atrapalha. Você decide como usá-la, se apega com medo, ela te paralisa. Se apega com determinação, ela abre caminho. Não se trata de silenciar seus críticos, mas de provar para si mesmo que nenhuma opinião externa define o seu destino. O único limite real é aquele que você aceita. Da próxima vez que alguém disser que você não vai conseguir, não discuta. Sorria por dentro e guarde essas palavras como combustível. Use-as para correr mais forte, focar mais, crescer mais. Sua vitória será o eco que devolverá a eles o próprio silêncio. Cada comentário negativo pode te afundar se você o deixa entrar no coração, mas se o transforma, vira impulso. Faça da dúvida o seu mestre. Ela revela seus pontos fracos e te convida a fortalecê-los. Faça da crítica o seu treinador. Cada palavra te lembra que não pode relaxar. Faça da incredulidade alheia o seu espelho. Nele você verá o quanto já avançou. Segundo o estoicismo, o que os outros pensam de você não tem poder sobre seu interior, a menos que você permita. Marco Aurélio dizia que não devemos nos angustiar com a opinião alheia, porque o que importa é viver conforme a virtude, não conforme o aplauso. Assim, a dúvida deixa de ser peso e vira oportunidade de exercitar a fortaleza. Quando você transforma a dúvida em impulso, sua mentalidade se blinda. Os obstáculos deixam de ser muros e se tornam degraus. Cada palavra que tentava te frear vira parte do motor que te impulsiona. E o mais belo é que, um dia ao olhar para trás, você perceberá que foram justamente aquelas vozes de dúvida que mais te ajudaram a avançar. Não porque estivessem certas, mas porque despertaram em você a força de provar a si mesmo que sempre foi capaz. Esse é o segredo. Não rejeite a dúvida, transforme-a. Não fuja da crítica, canalize-a. E toda vez que alguém tentar apagar seu fogo, lembre-se, até o vento mais forte pode avivar uma chama que se recusa a se extinguir. Ensinança 9. Mude o foco do problema para a possibilidade. Mude o foco do problema para a possibilidade, porque aquilo em que você olha com insistência é exatamente o que cresce dentro de você. Se todo o seu pensamento gira em torno do que falta, do que não tem ou do que saiu errado, sua mente se treina para ampliar esse vazio. É como regar,
com sua atenção, uma semente de escassez. Você a alimenta para que cresça. Em vez disso, quando escolhe focar sua energia no que funciona, no que você tem e no que ainda é possível, começa a cultivar esperança e clareza. O que antes parecia um muro se transforma em uma porta, o que antes te paralisava se converte em uma oportunidade de avançar. Os problemas não desaparecem só porque você não olha para eles, mas mudam de tamanho conforme o ângulo pelo qual você os observa. Se você só olha para a dificuldade, sentirá que ela é insuperável. Mas se move o enfoque para as possibilidades, perceberá que sempre existe uma saída, sempre existe um recurso que talvez você não havia considerado. É como estar em um quarto escuro, a preocupação é continuar olhando para a sombra. A solução é girar e buscar a lâmpada. O foco não apaga a escuridão, mas acende a luz que permite seguir em frente. Faça um exercício prático. Todos os dias escreva 3 coisas que estão funcionando na sua vida. Talvez sejam pequenas, ter um teto, um prato de comida, um amigo leal. Talvez sejam grandes, um talento, uma oportunidade, uma lição aprendida. Ao repetir isso diariamente, você treina sua mente para reconhecer o que existe, não apenas o que falta. Essa prática de gratidão não é um clichê, é uma ferramenta neurológica. O que você agradece ativa circuitos de abundância no cérebro e, a partir desse estado, você enxerga soluções com mais clareza. Quando treina sua mente no positivo, desenvolve resiliência. Você deixa de ser escravo dos pensamentos de carência e se torna criador de possibilidades. E o fascinante é que essa mentalidade atrai mais opções. Sua energia muda, sua atitude muda e, como resultado, seu entorno responde de forma diferente. Não porque o mundo seja mágico, mas porque sua mente focada em soluções começa a tomar decisões mais inteligentes e corajosas. Sim, a vida apresenta obstáculos, mas você decide se eles serão desculpas ou degraus. A diferença está no foco. Quando sua atenção está presa ao problema, tudo parece ameaça. Quando sua atenção está centrada na possibilidade, cada desafio vira treinamento para crescer. É essa atitude que te torna imparável. Não se trata de negar o negativo, mas de equilibrar a balança, reconhecer o problema, mas também reconhecer a bênção. Perceber que há carências, mas também abundância. Há dor, mas também força. Há dificuldades, mas também aprendizados. Ao enxergar ambos os lados, sua mente se fortalece e para de afundar na desesperança. O foco também transforma suas relações. Se você só olha o que falta nos outros, se encherá de ressentimento. Mas se enxergar o que eles têm de valioso, seu coração se abre e os vínculos se tornam mais saudáveis. O mesmo acontece com você, se você se concentra apenas nos seus defeitos, se destrói. Se reconhece seus avanços, se motiva. O que decide olhar define se você desiste ou continua. Segundo o estoicismo, o que te afeta não é o fato em si, mas é a interpretação que você escolhe dar a ele. Epicteto ensinava que os eventos externos não têm poder sobre nós, exceto o significado que lhes atribuímos. Focar na possibilidade é escolher um significado que fortalece em vez de destruir. É viver com a mente em ordem, consciente de que você pode transformar qualquer situação desde dentro. O resultado dessa forma de viver é uma visão positiva que não depende das circunstâncias, mas da sua decisão de focar no que soma. Você se torna mais forte porque já não cai na armadilha da queixa. Você se torna mais esperançoso porque sua mente busca soluções. E se torna mais resiliente porque, mesmo na dor, encontra motivos para agradecer. Essa é a chave. O que você foca, cresce. Se olha para a carência, cresce o vazio. Se olha para a abundância, cresce a possibilidade. E nesse simples e poderoso movimento, toda a sua vida pode se transformar. Ensinança 10. Não carregue o que não é seu.
A vida muda quando você entende que cada pensamento que sustenta e cada palavra que pronuncia é como um cinzel que esculpe o seu futuro. A maioria das pessoas vive focada no que falta, no que deu errado, no que ainda não chegou e, sem perceber, alimentam o vazio em vez da abundância. Mas você pode escolher diferente. Você pode treinar seu olhar para se concentrar no que funciona, no que você tem e no que ainda é possível. A mudança não é instantânea, mas é inevitável. Quando o foco se torna disciplina, aquilo que você repete na mente acaba se transformando na sua realidade. Toda vez que sua atenção se fixa somente no problema, seu cérebro produz mais preocupação e menos clareza. Você fica preso em um ciclo onde a única coisa que cresce é a sensação de impotência. Mas se move o enfoque para as oportunidades, sua mente começa a produzir criatividade, resiliência e novas ideias. É como mudar de estação. A estação da queixa sempre transmite ruído. A estação da possibilidade sempre transmite soluções. Você decide qual sintonizar. Faça um exercício simples. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais é grato e que funcionaram no seu dia. Podem ser simples: ter saúde, aprender algo novo, compartilhar um momento com alguém que ama. Esse hábito treina sua mente a reconhecer o que soma. Com o tempo, em vez de se fixar no que falta, você verá com clareza a abundância que já existe à sua volta. E a partir dela, tomará decisões melhores. O foco é tão poderoso que transforma até sua energia física. Quando você se concentra no problema, seu corpo se enche de tensão, sua respiração se acelera e o sistema nervoso se estressa. Mas quando escolhe olhar o positivo, seu corpo relaxa, o coração desacelera e sua mente se abre. Essa diferença não só melhora seu estado emocional, fortalece sua saúde. Focar em possibilidades é medicina para a alma e para o corpo. Pense agora em um obstáculo que parece enorme. Se você o vê como ameaça, ele paralisa. Mas se o encara como treino, vira um mestre. O mesmo muro que te ameaçava agora é uma parede onde você pode apoiar o pé para subir. O obstáculo é o mesmo. O que muda é o seu enfoque. Aplicando isso às suas relações, a transformação também é profunda. Se você só vê o que os outros não fazem, vive decepcionado. Mas se escolhe enxergar o que eles oferecem, cresce o respeito, a gratidão e a conexão. O mesmo acontece consigo mesmo. Se você só vê seus defeitos, se destrói. Se reconhece seus avanços, sua autoestima floresce. A qualidade da sua vida depende de onde você coloca sua atenção dia após dia. O estoicismo ensina que o que nos perturba não são os fatos, mas a interpretação que escolhemos dar a eles. Epicteto dizia que as coisas em si são neutras, somos nós que lhes damos peso ou leveza. Quando foca na possibilidade, você está reinterpretando a vida a partir de um lugar de força. Não nega o que acontece, mas escolhe olhar de um jeito que te fortaleça. Esse é o verdadeiro controle. Não o das circunstâncias, mas o da interpretação. Imagine o que acontecerá se você treinar sua mente todos os dias para essa mudança de foco. Em vez de se render aos problemas, verá oportunidades de crescimento. Em vez de cair na queixa, cultivará gratidão. Em vez de sentir que tudo está contra você, perceberá que até as provas carregam lições valiosas. Essa mentalidade constrói resiliência. O resultado será uma visão positiva que não depende do externo, mas da sua decisão consciente de olhar para o que te fortalece. Você se tornará mais sereno no caos, porque não mergulhará na escuridão do problema, buscará a luz da possibilidade. Essa calma atrairá melhores relações, melhores decisões e melhores oportunidades. O que você foca cresce. Se foca a escassez, cresce o vazio. Se foca a abundância,
cresce a capacidade de enxergar caminhos onde outros só veem muros. E nesse simples movimento da sua atenção, toda a sua vida pode se transformar. Ensinança 11. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso. Porque no dia em que você acredita que já sabe tudo, nesse mesmo dia começa a estagnar. A vida não para. O mundo não deixa de mudar. E se você não continua expandindo sua mente, inevitavelmente fica para trás. A curiosidade é o motor que mantém seu espírito vivo, é a centelha que acende novas ideias e a chave que abre portas que antes pareciam fechadas. Quando você se permite aprender com cada situação, inclusive com os erros, transforma-se em alguém que nunca deixa de crescer. Acreditar que já chegou ao topo, que não precisa aprender mais nada, é um engano perigoso. Essa mentalidade te aprisiona na soberba e apaga sua capacidade de adaptação. Em contrapartida, quem se mantém curioso entende que cada pessoa, cada experiência e cada dia traz uma lição. Às vezes são grandes revelações, às vezes pequenos detalhes, mas tudo soma. O aprendizado constante não só amplia seu conhecimento, como também fortalece seu caráter, porque você aprende a ver a vida por ângulos diferentes. Imagine por um momento alguém que decide parar de aprender. Seu mundo se torna rígido, repetitivo, incapaz de se adaptar às mudanças. Agora pense em alguém curioso, que lê, que pergunta, que se arrisca a experimentar. Essa pessoa sempre encontra maneiras de se renovar, se reinventar e aproveitar o novo a seu favor. Essa é a diferença entre estagnação e evolução. Faça da curiosidade um hábito. Leia livros que desafiem sua forma de pensar. Faça cursos que ampliem suas habilidades. Ouça pessoas que pensam diferente. Não se trata de aceitar tudo, mas de abrir espaço para compreender. Experimente atividades novas, mesmo que não saiam perfeitas no começo, sua mente se fortalece quando sai da zona de conforto. E o mais importante, mantenha a humildade de reconhecer que sempre há algo a aprender, até de quem você menos espera. A curiosidade também é uma fonte de energia emocional. Quando você se abre ao aprendizado, sua mente permanece ativa e desperta. Em vez de sentir tédio ou ficar preso na rotina, sempre há algo novo para explorar. Essa energia te torna mais criativo, mais inovador e mais preparado para enfrentar os desafios da vida com frescor. Mas não confunda curiosidade com dispersão. Não se trata de pular de uma coisa para outra sem direção, mas de permanecer em estado de abertura enquanto cresce no que realmente importa. Pergunte sempre: o que posso aprender com isso? O que posso melhorar em mim? O que esta situação está tentando me ensinar? Com essas perguntas, qualquer experiência se transforma em lição. A curiosidade também melhora suas relações. Quando você se interessa genuinamente em ouvir e aprender com os outros, as conexões se aprofundam. As pessoas sentem sua abertura e seu respeito, e essa atitude abre portas que a arrogância jamais abriria. Aprender com os outros não diminui seu valor, ao contrário, o multiplica. Segundo o estoicismo, a sabedoria não é alcançada de uma só vez, mas no exercício constante da reflexão e do aprendizado diário. Sêneca dizia que enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Para os estoicos, curiosidade não era distração, era disciplina. Observar, questionar, crescer. Manter a mente aberta era sinal de grandeza porque demonstrava humildade e força interior. Se você aplica essa mentalidade na sua vida, perceberá que as mudanças deixam de assustar porque você sabe se adaptar. Sua visão se expandirá porque você terá cultivado a capacidade de enxergar além das próprias crenças.
E o mais importante, sua identidade se renovará porque não será definida pelo que aprendeu no passado, e sim pela disposição de continuar evoluindo. O resultado de viver com curiosidade e aprendizado contínuo é uma vida de inovação, adaptabilidade e melhoria constante. Você se torna flexível como a água, capaz de fluir com o novo sem perder sua essência. E cada passo passa a ser uma oportunidade de crescimento. Você nunca mais sentirá que chegou ao fim, porque o caminho estará sempre cheio de descobertas. Essa é a chave. Mantenha-se curioso, mantenha-se aprendendo, e sua vida nunca deixará de se transformar. O que hoje parece limite, amanhã será apenas memória, porque você terá encontrado novas maneiras de superá-lo. E ao olhar para trás, perceberá que seu maior poder sempre esteve em nunca deixar de crescer. Ensinança 12. Mantém-te ativo para melhorar a tua saúde. E a tua energia, mantém-te ativo para melhorar a tua saúde e a tua energia, porque o corpo humano não foi criado para a imobilidade. Ele foi feito para se mover, para se expandir, para respirar profundamente e manter-se desperto. Cada músculo, cada articulação, cada fibra do teu corpo depende do movimento para conservar o equilíbrio natural. Quando passas tempo demais sentado, a tua circulação fica lenta, a tua respiração enfraquece e a tua vitalidade começa a apagar sem que percebas. Muitas vezes o cansaço não vem do esforço, mas da falta de movimento. Estar ativo é uma medicina pura, gratuita e disponível todos os dias. Não precisas de treinos extremos para transformar o teu bem-estar. Bastam ações simples, caminhar mais, alongar-te, subir escadas, levantar-te a cada hora para mover as pernas, abrir o peito, girar o pescoço. Pequenos gestos que, repetidos diariamente, multiplicam a tua saúde física e a tua clareza mental. A energia não aparece por acaso. Ela é construída. Quando o teu corpo se move, o sangue circula melhor, a respiração se amplia, e o cérebro recebe o oxigênio necessário para pensar com força. Por isso, depois de uma breve caminhada ou de um alongamento suave, a tua mente parece acender-se. O movimento ativa a criatividade, a concentração e a tua atitude diante da vida. Manter-te ativo também regula as tuas emoções. Em dias de ansiedade, tensão ou tristeza, o corpo precisa libertar essa carga acumulada. Alguns minutos de dança, uma caminhada ao sol ou alongamentos lentos podem transformar completamente o teu estado interior. O corpo acalma-se, a mente organiza-se e o coração bate com mais serenidade. O movimento é uma ponte para o teu equilíbrio emocional. Não precisas tornar-te atleta, precisas encontrar atividades que gostes. Caminhar ouvindo música, dançar sozinho no quarto, andar de bicicleta, nadar, praticar yoga ou simplesmente alongar-te. Quando desfrutas o que fazes, a constância surge naturalmente. Faz um compromisso simples a cada hora, levanta-te e move-te por 2 minutos. No fim do dia terás somado mais de 20 minutos de movimento sem perceber. Acrescenta a isso uma caminhada diária e sentirás a tua energia aumentar, a tua respiração melhorar e a tua mente aliviar-se. Esses hábitos são um investimento no teu futuro. Um corpo ativo mantém a mobilidade, fortalece os ossos, protege o coração e reduz o risco de doenças. Mexer-te hoje é um presente que o teu eu do futuro agradecerá com saúde, liberdade e vitalidade. Para os estoicos, cuidar do corpo era parte essencial da virtude. Marco Aurélio ensinava que devemos tratá-lo como um instrumento da alma, forte, preparado e disciplinado. Não buscavam perfeição física, mas clareza, força e presença. Um corpo ativo sustenta uma mente firme. O resultado de viver em movimento é transformador. A tua energia aumenta, a tua mente clareia e o teu humor equilibra-se. Já não dependes de café,
açúcar ou estímulos externos para te manter desperto. O teu próprio corpo gera a vitalidade de que precisas. Tornas-te mais resistente ao estresse, mais lúcido e mais consciente da tua força interior. O simples hábito de mover-te conecta-te com o fato sagrado de estar vivo. O teu corpo desperta, a tua mente respira e o teu espírito avança. Porque cada passo, cada alongamento, cada movimento é uma declaração silenciosa de que escolhes cuidar de ti, fortalecer-te e honrar o maior presente que tens, a tua própria vida. Ensinança 13. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido, porque não nasce de mostrar o que fazes, mas de construir todos os dias, com disciplina, aquilo que não precisa ser anunciado. O mundo está cheio de pessoas que gritam seus supostos triunfos, que buscam validação no olhar dos outros, mas por trás desse barulho muitas vezes não há consistência. Já o sucesso autêntico não precisa de aplausos, porque se sustenta em bases firmes, na paz de saber que fizeste o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Não precisas provar nada a ninguém, porque o único juiz verdadeiro és tu mesmo. O triunfo real não é o aplauso externo, mas o momento em que te olhas no espelho e reconheces que cumpriste tua palavra, que mantiveste tua disciplina mesmo nos dias difíceis e que a tua perseverança venceu as desculpas. Essa é a paz interior que nenhum reconhecimento externo consegue igualar. Quando fazes da disciplina um estilo de vida, os resultados aparecem inevitavelmente. Não precisas correr para mostrá-los, o teu progresso se torna evidente por si só. É impossível esconder a força de quem trabalhou em silêncio dia após dia. A diferença aparece no teu caráter, na tua serenidade, na tua capacidade de agir com firmeza sem precisar falar demais. O sucesso sólido se reconhece sem que o peças, porque irradia da tua forma de ser. O barulho impressiona por um instante, mas o silêncio impressiona por toda uma vida. Enquanto alguns desperdiçam energia tentando aparentar, tu a investes em crescer. E esse crescimento interior, cedo ou tarde, se reflete no exterior. Uma árvore não grita quando cria raízes, apenas se fortalece até que um dia sua sombra e seus frutos falem por ela. Assim és tu. Se trabalhas em silêncio, teu sucesso será impossível de ignorar. O verdadeiro sucesso também se mede pela tranquilidade que sentes. Quando tua vida está construída sobre fundamentos firmes, não precisas de aprovação constante, porque a tua segurança nasce de dentro. Não vives para impressionar, vives para ser coerente contigo mesmo. E essa coerência se transforma em respeito, tanto próprio quanto alheio. Quem vive em congruência inspira sem precisar dizer uma única palavra. Experimenta focar tua energia em fazer e não em demonstrar. Dedica teu tempo à tua disciplina, aos teus hábitos, ao teu crescimento. Deixa que teu progresso amadureça sem pressa, como o fruto que precisa de tempo para ficar pronto. E quando chegar o momento, teus resultados falarão por ti com mais força que qualquer discurso. Esse é o sucesso que dura, aquele que se sustenta em fatos, não em promessas. A disciplina silenciosa também te protege das críticas. Quando não dependes da aprovação alheia, as vozes externas perdem poder. Não importa se duvidam, não importa se criticam, porque teu valor não está em convencê-los, mas em permanecer firme no teu caminho. E com o tempo até aqueles que duvidavam reconhecerão o que conquistaste, porque os fatos não podem ser negados. Segundo o estoicismo, a verdadeira grandeza não está no que dizes, mas no modo como vives. Marco Aurélio lembrava que o homem virtuoso não busca reconhecimento, pois sua recompensa está em agir conforme a razão e a disciplina. O estoico entende que o sucesso é consequência da constância e que a fama é apenas um ruído passageiro. O resultado de viver assim é ter uma vida sólida, construída sobre bases firmes.
Não te abalarias com críticas nem com aplausos, porque teu centro está na tua disciplina. Sentes paz porque não precisas de máscaras nem de palcos, e o respeito chega como consequência natural. Não porque o procuras, mas porque é impossível ignorar a força de alguém que trabalhou em silêncio e colheu com paciência. Ensinança 14. Vive mais en el presente para ralentizar tu percepção del tempo. Viva mais no presente para desacelerar sua percepção do tempo, porque quando sua mente está dispersa entre o passado e o futuro, os dias passam sem que você realmente os sinta. E estar aqui agora, com plena atenção, expande sua experiência e permite viver com mais calma, clareza e profundidade. Um dos caminhos mais poderosos para conseguir isso é por meio da linguagem corporal aberta, porque o corpo é uma âncora que te traz de volta ao instante presente. O corpo fala antes das palavras e muitas vezes expressa mais do que imaginas. Uma postura curvada, ombros caídos, olhar para o chão e braços cruzados enviam mensagens de insegurança, desconfiança e até rejeição. Sem perceberes, fechas portas, afastas conexões e limitas oportunidades. Mas quando caminhas ereto, com a cabeça levantada e o olhar firme, transmite segurança, presença e acessibilidade. Essa simples mudança altera completamente a forma como o mundo reage a ti. Pensa no que sentes quando alguém evita olhar-te nos olhos. Cria-se um muro invisível. Agora lembra a sensação quando alguém te olha com confiança e serenidade. Sentes proximidade e abertura. É exatamente isso que o teu corpo provoca nos outros. E o mais interessante também provoca em ti. Corpo e mente estão profundamente conectados. Uma postura aberta não só faz com que pareças mais confiante, como também faz com que te sintas mais confiante. A psicologia comprova isso. Posturas expansivas aumentam a sensação de poder pessoal, enquanto posturas fechadas aumentam ansiedade e insegurança. Ou seja, o corpo não é apenas reflexo das emoções, ele também as fabrica. Mudar a forma como te moves pode mudar o que sentes em segundos. Começa com hábitos simples. Ao caminhar, endireita a coluna, abre o peito e deixa os braços moverem-se com naturalidade. Ao conversar, olha nos olhos com autenticidade, sem forçar. Relaxa os ombros. Permite que teu rosto reflita calma e interesse. Esses pequenos detalhes transformam teu impacto no mundo e criam pontes onde antes havia barreiras. Um corpo aberto aumenta as interações sociais, porque as pessoas aproximam-se naturalmente de quem transmite calor humano. Às vezes não falta sorte, falta abertura corporal para que a sorte se aproxime. No trabalho isso é decisivo. Numa entrevista, reunião ou negociação, tua postura pode gerar confiança ou levantar dúvidas. A comunicação não verbal é mais forte que qualquer discurso. Mas lembre-se, não se trata de fingir. A autenticidade é a base. Um corpo aberto não é máscara, é consequência de uma decisão interna, a decisão de confiar, de estar presente, de estar disponível. É alinhar o que sentes com o que mostras ao mundo. Segundo o estoicismo, dominar a si mesmo é essencial, e isso inclui a forma como te apresentas fisicamente. Epicteto ensinava que, embora não possamos controlar a opinião alheia, podemos controlar nossa postura, nossa atitude e nossa presença. Um corpo sereno é a expressão externa de uma mente disciplinada. Para os estoicos, caminhar com dignidade era sinal de virtude. Quando aplicas isso, os efeitos são profundos, tornas-te mais acessível, mais confiante, mais conectado. As pessoas respondem à tua abertura com respeito, colaboração e proximidade. E o mais importante, começas a sentir dentro de ti a força silenciosa de alguém alinhado consigo mesmo.
Lembra-te, teu corpo fala mesmo quando estás em silêncio. Decide qual mensagem queres transmitir e deixa que cada gesto te traga de volta ao presente, ao aqui e agora, ao único momento onde a vida realmente acontece. O corpo aberto não é apenas uma técnica, é um estilo de vida que transforma tuas relações, teu bem-estar e o modo como o tempo passa por ti. Ensinança 15. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade. Porque a vida não recompensa quem corre mais rápido, mas quem nunca abandona o caminho. Muitos se desesperam tentando chegar primeiro, querendo mostrar resultados imediatos. Mas a verdade é que o crescimento real acontece em silêncio, debaixo da superfície, antes de se tornar visível. Assim como uma semente que parece inativa enquanto cria raízes, tu também precisas de paciência para que o teu esforço gere frutos sólidos. O que se constrói rápido demais costuma desmoronar com facilidade, mas o que se constrói com constância dura no tempo. A impaciência é a armadilha que destrói muitos. Começam com entusiasmo, mas ao não ver resultados imediatos desistem, esquecendo que todo processo profundo precisa de maturação. Tua mente, teu caráter e tua disciplina são como músculos, fortalecem-se na repetição, não na pressa. Essa é a diferença entre quem triunfa e quem abandona, não a velocidade, mas a capacidade de permanecer firme mesmo quando não há aplausos. Imagina um corredor tão preocupado em ultrapassar os outros que acaba saindo do próprio caminho, termina exausto, perdido e muitas vezes derrotado. A chave está em focar no teu percurso, não no dos demais. Cada pessoa tem seu tempo, seu processo e seu terreno. Comparar-te só rouba a tua energia. O verdadeiro triunfo nasce de seguir sem distrações, confiando que teu momento chegará. A constância é o multiplicador mais poderoso dos resultados. Um hábito pequeno, repetido com disciplina, transforma mais do que uma explosão de esforço passageiro. Ler 10 páginas por dia durante um ano transforma tua mente. Poupar pequenas quantias constantemente cria estabilidade financeira. Exercitar-te 30 minutos diários muda teu corpo e tua energia. Não é o esforço enorme de um só dia, é a soma paciente dos dias que define teu sucesso. Vivemos numa cultura de pressa, onde tudo é imediato. Isso cria a ilusão de que o crescimento pessoal também deveria ser, mas a vida real não funciona assim. Os resultados verdadeiros nascem devagar, com raízes profundas. A paciência e a constância tornam-se tuas melhores aliadas para não caíres na armadilha da velocidade. Quando sentires ansiedade por não ver resultados, lembra, estás criando raízes. Mesmo sem fruto à vista, teu esforço está preparando o terreno. A semente regada com constância não falha, só precisa de tempo. E enquanto amadureces, estás construindo algo ainda mais valioso: maturidade emocional. Essa maturidade te permitirá sustentar tuas conquistas com segurança. A constância também constrói confiança em ti mesmo. Cada dia em que cumpres tua disciplina, mesmo sem recompensas imediatas, fortaleces tua identidade. Mostras para ti mesmo que és alguém confiável, alguém que cumpre o que promete. Essa confiança é uma base indestrutível. Segundo o estoicismo, a virtude está em perseverar com calma, sem ser arrastado pela comparação ou pela impaciência. Marco Aurélio ensinava que o importante não é correr atrás da aprovação, mas manter-se firme no que está sob teu controle, teu esforço diário. A velocidade pertence ao acaso, a constância pertence à vontade. E é nesse lugar que vive a verdadeira força. O resultado de viver assim é um sucesso sólido, impossível de derrubar. Tuas conquistas tornam-se firmes porque foram construídas com disciplina e paciência. E quando os frutos finalmente aparecem,
tens a maturidade para apreciá-los sem medo, sabendo que foram conquistados passo a passo. Por isso, não te obsessiones com correr. Concentra-te em avançar todos os dias. Não importa se outros parecem mais rápidos. A vida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de resistência. O verdadeiro sucesso pertence a quem nunca deixa de caminhar. Se chegaste até aqui, teu compromisso é real, e isso já te diferencia da maioria. Agora volta aos comentários e escreve novamente com força. Hoje escuto mais. Sou estoico. Escrever no início e no final reforça esta verdade dentro de ti como um selo de disciplina. Parabéns por chegar até o final. Celebra-te. Cada passo silencioso te aproxima da tua melhor versão. Estás treinando teu caráter, tua paciência e teu poder interior. E se queres continuar fortalecendo esta mentalidade estoica, deixa teu like e inscreve-te. Vem muito conteúdo para te ajudar a crescer e manter-te firme no caminho.